Talvez você esteja aí como essa terra sedenta da presença de Deus, amém? Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa tarde, nós queremos mais do Senhor. Nós estamos, eu pelo menos eu digo isso porque eu tenho sentido, né? Como terra seca, não porque eu não tenho, não, mas como terra seca que anseia por desejo da presença de Deus. Queridos, Deus está fazendo algo muito diferente nesses dias. Quem pode sentir isso? Através do louvor, através das ministrações, Deus tem falado. Deus tem falado muito conosco. E a minha oração nessa tarde é que você possa estar com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus. Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aqui, eu tive a curiosidade de ver no dicionário qual o significado de avivar. E o significado do avivar é tornar mais vivo. É fazer reviver. É renovar, e eu creio que nesta tarde nós estamos renovando a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que através da unção que está sendo derramada neste lugar, nós vamos ficar mais vivos, porque a presença de Deus já está nesse lugar. Aquele que estava morto, ele vai reviver, não pela nossa força, mas é pela força do Senhor Jesus. Queridos, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos o avivamento, que é através da presença, nós conseguimos olhar a vida de uma forma muito diferente. Nós levamos a vida de uma forma mais prazerosa. Nós conseguimos viver a vida de uma forma mais alegre. Mas isso significa que a gente não tem luta? Sim, nós temos luta, mas nós sabemos quem é aquele que nós servimos. Nós não andamos segundo aquilo que nós vemos, mas nós andamos segundo aquilo que nós cremos. Nós andamos segundo as promessas de Deus. Mesmo diante das dificuldades, nós vamos crer que Deus está conosco. A pessoa que busca a presença, que busca esse avivamento, ela vai entender que as lutas que elas passam, os momentos difíceis que ela passa, os desafios da vida que ela passa, vai ser uma oportunidade para ela crescer, não somente no mundo, mas no mundo espiritual também. Vocês entenderam o que eu falei? Quando nós buscamos a face de Deus, quando nós somos avivados, isso não é só agora. Mas quando nós somos avivados todos os dias, porque nós precisamos buscar o Senhor, é todos os dias. Aquilo que é dificuldade, Deus vai te dar força para você vencer. E aquilo vai ser oportunidade para você conquistar aquilo que você quer. Mas existe um caminho. E eu vou falar um pouquinho sobre esse caminho. A pessoa que busca o avivamento é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ela vela, ela cuida, ela tem prazer nos princípios e valores da palavra de Deus. Ela tem prazer em seguir a palavra de Deus. Querido, eu não sei você, mas como é bom ler a palavra. E é interessante que muitas vezes eu começo a rir sozinha. Rindo não de Deus, mas rindo porque eu assim falei, gente, Deus é muito engraçado. Porque acho que Deus fala muito diferente comigo. E é um prazer muito grande de ler, de buscar a face desse Deus. E se você estava com o coração aberto aqui, Deus já começou a falar, Deus já começou a fazer o avivamento na sua vida nessa tarde. E eu queria trazer um exemplo de um homem que eu admiro. Um homem que eu gosto muito, me identifico muito com esse personagem da Bíblia. Inclusive, acho que eu já até ministrei um pouco sobre isso. Que é José. José, ele passou pelo processo de Deus.
ele passou por um momento difícil. José era um homem, né, eu posso dizer assim, o queridinho do papai. Ganhou uma roupa diferente, colorida. Os outros irmãos não. José era aquele que sonhava, tinha sonhos que eram revelação de Deus para ele. José era aquele que muitas vezes falou dos sonhos para os irmãos e foi perseguido e foi mais ignorado, mais invejado ainda por aquilo que ele estava sonhando, por aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Quem se identifica assim? Né? Muitas vezes Deus coloca algo no nosso coração, a gente vai ali compartilhar, às vezes com o irmão, e aí cresce o olho. Fala assim comigo: Deus tem algo diferente para mim. Querido, aquilo que Deus vai fazer com você é diferente com o do seu irmão. O projeto que Deus tem para você não é o mesmo que o do seu irmão. José tinha ali a sua família, José tinha ali, né, os seus privilégios. E de repente José, pai dele fala: vai lá levar algo, vai lá ver seus irmãos. E aí, de longe, os irmãos já o viu. E a ira, eu acredito que cresceu ali na vida daqueles homens. E armaram para José. Então José, ele foi tirado da família dele. Eu queria que você imaginasse você sendo José. Ali, José foi tirado, foi arrancado. Não pôde nem despedir do pai. José ali, ele foi vendido. José virou escravo. Escravo não tem direito a nada. Escravo não poderia sair daquela cidade que era Egito. Ele apenas obedecia. José, ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele foi acusado de estupro. José, ele foi ali para a cadeia. José, ele foi esquecido ali na cadeia. E é interessante que a cadeia era um calabouço. Eu vou falar um pouquinho lá na frente. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José, ele foi ofendido pelos seus irmãos. José sofreu amargura no coração. Olha comigo no Salmo 105, 18. Salmo 105, versículo 18. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, a que quem puseram em ferros. Aqui está dizendo como que quem de nós não ficaríamos dessa forma? Vendido, tirado, arrancado, desprezado. José ali, ele estava limitado, não somente fisicamente, mas José estava ali, preso nas suas emoções. José ali, eu creio que ele estava talvez com muita raiva, não entendendo o que estava acontecendo. Porque ele era servo do Deus vivo. E eu acredito que José lutava em todo aquele período de processo que Deus tinha colocado ele. Todo aquele momento de dificuldade que ele estava passando. Eu creio que José, ele lutava com alguns pensamentos que vinham no coração dele, que poderia afastar ele da presença de Deus. Como assim? Talvez ele pensasse: por que eu? Quem não se identifica, né? Cadê o meu Deus?
Por que eu estou passando por isso? Será se Deus me abandonou? O que fiz para merecer estar passando por isso? Porque eu, Senhor. José, eu entendo que ele tinha todo o direito de se revoltar contra o mundo, contra os seus irmãos, contra todos. Porém, José, ele tinha algo diferente. José tinha a presença de Deus. José tinha o avivamento. Aquela prisão não pôde aprisionar ele na presença do Deus vivo. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que aquilo que você está passando não pode te afastar da presença de Deus, a não ser que você não busque a presença de Deus. José era uma pessoa temente ao Senhor. Ele era cheio do Espírito Santo, mas nas suas emoções ele estava ferido. Como eu sempre gosto de falar, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito dele estava ligado a Deus. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas as suas emoções, a dor estava presente. Então José lutava incessantemente contra esses sentimentos que poderiam afastar ele de Deus. E isso tem que ser nas nossas vidas. Nós não temos que dar, querido, lugar à voz do diabo. Quando você lê a palavra de Deus, você, mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por uma escassez, você vai ver a palavra de Deus e você vai declarar, e você vai crer naquilo que Deus tem para nós. José, ele era escravo, como eu falei. Porém, ele tinha algo que ele poderia escolher. Ele tinha uma liberdade. Liberdade de quê? Mesmo preso, ele tinha liberdade e o direito de escolher a reação a tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Você que está passando por dificuldade, assim talvez como José, não na mesma proporção, você tem uma escolha hoje. Ou seguir ao Senhor, ou se revoltar, às vezes não buscar a presença do Senhor. Mas eu creio o fato de você estar aqui, você escolheu a boa parte, você escolheu aquilo que a palavra de Deus nos diz, buscar a presença do Senhor. As pessoas, elas podem fazer o que elas querem, às vezes com a gente. Eu vou explicar. A gente não tem controle sobre a vida do outro. A questão não é essa, a questão é o que eu faço com aquilo que as pessoas fazem comigo. Eu posso colocar um limite. Eu não aceito certas coisas. E eu guardo o meu coração diante das pessoas e diante de Deus. Você tem escolha. Nós temos a escolha. Mesmo que talvez você esteja aprisionado, você tem escolha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos escolha. Eu entendo que Deus, ele estava preparando José para ser líder. Às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não quero mais ser líder, né? Mas assim, é o processo. E é bom. Deus estava preparando José para ser líder. Deus estava forjando o caráter de José. Deus estava fazendo ele amadurecer a cada momento, a cada dia que ele passava ali. E isso só pôde acontecer porque ele se livrou das ofensas. Você pode repetir comigo? José, ele se livrou das ofensas. Fala para o irmão que está do seu lado. Você precisa se livrar de toda ofensa. Quando nós nos livramos de toda a ofensa, Deus cumpre o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos tirar
toda ofensa dos nossos corações. E nós só vamos conseguir isso se nós tivermos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o homem, a tendência a ele é querer o quê? Às vezes a vingança, às vezes fazer troca moeda, né? Troca moeda não, gente. Parecendo bispo. Pagar com a mesma moeda, né? Nós queremos, porque ele é péssimo. Eu tô pegando mania dele. Jesus, toma conta. Deixa não, Senhor. Obrigada. Foi o pastor Felipe, mas tudo bem. Amém? Eu até me perdi. Então, nós precisamos buscar o avivamento. Quando nós buscamos o avivamento, nós vamos querer livrar de toda ofensa, livrar de toda falta de perdão, livrar tudo aquilo que nos amarra, porque isso amarra as nossas vidas. E eu quero perguntar para você, quem nessa noite, nessa tarde, deseja o avivamento na sua vida? Amém? Então você precisa nessa tarde se livrar de toda ofensa. Nós precisamos nos livrar de toda ofensa. Às vezes é o outro, às vezes é Deus, às vezes é você mesmo. Porém, depois desse processo, é engraçado, eu estou falando, gente, Deus tem, ele tem um negócio ele é comédia, ele tem comédia. José passou por tudo aquilo. Deus, ele não revelou o caminho, porque se ele revela, o que José faz? Vou nada. Eu quero isso, o quê? Deus, ele não revela o caminho, ele não revela o processo. Mas José lá na frente entendeu o propósito. A luta que você está passando, talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender para quê. Hoje eu posso dizer, hoje eu entendo o processo que eu passei, para mim estar aqui hoje ministrando na sua vida, no seu coração. Foi bom? Foi não, foi horrível, por um lado, mas por outro me amadureceu, me fez crescer e está tudo certo. Porque o que importa é que nós possamos agradar a Deus. Amém? Deus, então, passando esse período de provação, passando ali José pela prisão. Eu não vou me ater na história, depois você lê, eu acredito que todo mundo saiba. Mas Deus começou a honrar José. Né? Deus colocou José ali como governador do Egito. Ele era o segundo, somente atrás de Faraó. Então ele mandava ali. Nada poderia fazer sem passar por José. Porque Deus tinha revelado a ele os planos dele. Deus quer revelar a você os planos que ele quer para a sua vida. E não somente para a sua vida. Através da vida de José, não foi só ele que foi beneficiado, mas toda a família dele foi beneficiado. Escuta aqui que eu estou te falando. Deus, ele quer usar a sua vida. E não somente usar a sua vida, mas ele quer salvar a sua família também. Deus quer salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Querida, eu não sei você, mas eu sinto que Deus está próximo de estar voltando. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos somente nas quatro paredes. Nós precisamos ir. Nós precisamos proclamar. Mas às vezes não é só através da boca, não. É com as nossas atitudes. É igual quando Jesus ele morreu, os discípulos dele andavam, e as pessoas apontavam, olha, lá vai um discípulo de Jesus. Por que será? Porque tinha as características, a essência de Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração. As pessoas podem olhar para você e falar assim, você tem algo diferente. Ontem foi que dia mesmo? Quinta-feira. Eu recebi um WhatsApp. E aí, era uma pessoa me procurando profissionalmente.
E aí a pessoa conversando, nananã, tal, querendo contratar, papapá, e ela falou assim, você é cristão? E eu não posso responder, né? Eu falei, mas por quê? Fiquei curiosa, aí eu desviei. Né? É porque algo denuncia. Eu não preciso dizer. Nem é ético. Entendendo, a pessoa falou assim, por que você está perguntando? Sempre eu devolvo, né? E aí, ela, porque você tem algo diferente. É isso que eu estou falando. Você tem exalado o bom perfume de Cristo. Nós temos exalado o bom perfume de Cristo. Nós temos dado exemplos que proclame o Evangelho. Ou nós temos sido aquelas pessoas que denigre o Evangelho. Que Deus nos livre de estar nesse lugar. Abre comigo em Gênesis 43, 42, por favor. Começou a fome, Deus começou a honrar, continuar a honrar José. O pai de José fala para os irmãos, vai lá no Egito, porque eu fiquei sabendo que lá tem comida. Toma aqui o dinheiro e vai lá comprar. De vós, querido, aquilo que você está passando não é para a sua destruição, mas é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Não é para a perdição, não é para a morte. Nós precisamos entender, porque em todas as coisas Deus tem um propósito, Deus tem um controle das nossas vidas. Mas é difícil aquela pessoa que não tem o Espírito Santo todos os dias, que não busca a sua face, que não tem esse avivamento, entender isso que eu estou falando. Nós não somos desse mundo. Mas nós estamos, e Deus tem o controle da minha vida e da sua vida. Ele nunca erra, Ele nunca falha. Deus acerta sempre. Nós não entendemos muitas vezes esse caminho, porque às vezes é doloroso. Mas mesmo assim, Deus tem o controle da sua vida. No versículo 7, Deus me enviou adiante de vós. Ai. Deus enviou José antes, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus te levanta para que você seja sal, para que você seja luz. Deus te levanta para que você possa salvar, trazer vida na sua vida, na sua família. Deus te levanta para você trazer vida no seu trabalho. Deus te levanta para você trazer vida aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés. José entendeu o propósito, o chamado dele. Ele foi um grande administrador do Egito. Se não fosse por José, tudo aquilo dali teria sido perdido. Todo mundo tinha morrido. Não tinha nem história. Mas José ouviu o que Deus estava falando com ele. Deus está falando conosco. Quem quer ouvir aquilo que Deus está falando? Meu querido, que não passe de nós o Espírito Santo de Deus. Que não passe de nós o mover que Deus está fazendo nesses dias. E eu quero falar para vocês um segundo momento. Eu falei que José, ele entendeu esse propósito. José, ele tinha todo o direito de escolher não seguir. O direito de não perdoar. O direito de, sou seus irmãos,
Foi muito bom vocês terem me vendido. Agora sou eu que vou fazer com vocês. Mas José, ele não fez isso. Ele perdoou. É interessante que no 45, no versículo 14, depois que ele chora, depois que ele está ali naquele momento, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçando com ele, chorou também Benjamim. Olha o versículo 15, que tremendo. Eu confesso que eu chorei quando eu li de novo. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, quer prova maior do que José liberar o perdão sobre a vida dos irmãos dele? José, ele quis livrar das ofensas. Todos nós passamos por ofensas. Todos nós passamos por injustiças. Porém, nós sempre temos a escolha, a liberdade de escolher para onde que nós vamos. Calabouço, prisão, naquela época ela era subterrânea. Ela era fria, escura, úmida, sombria, triste. Havia escassez de alimento e havia escassez de líquido. E eu quero perguntar para você nessa tarde. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós colocamos pessoas nesse calabouço. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós não perdoamos pessoas. Nós retemos o perdão. Vai pagar, né? Me feriu, vai pagar, não libero. José, ele escolheu a melhor parte. Queridos, a maior arma que o inimigo tem contra as nossas vidas é a ofensa, é a falta de perdão. Isso é isca de Satanás. Inclusive tem um livro que fala sobre isso. Isca de Satanás. A maior arma que o inimigo tem é nos prender exatamente aí. Sabe por quê? Porque isso nos fecha, isso nos, desculpa a palavra, nos apodrece. Nós levamos as pessoas uma carga pesada, porque nós não liberamos o perdão. Porque nós não entendemos que o momento difícil, talvez o momento de ofensa, é Deus trabalhando nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós queremos ser justos. Lembro de Davi, que às vezes passando ali com seus soldados, né, fugindo de Saul, e o pessoal começava a xingar, a denegrir. E alguns soldados queriam ir lá, queriam justiça. E Davi falou mais ou menos isso. Não, se eles estão fazendo isso é porque o meu Deus está permitindo. Deus está tratando comigo, em outras palavras. Deus está tratando conosco. E eu quero pedir para você, convidar você. Talvez Deus já colocou no seu coração aquilo que a pessoa que está aí no seu calabouço. Deus, Ele quer libertar. Deus quer falar com você para que você possa libertar essa pessoa. Às vezes a gente pensa que o perdão, a gente vai liberar o outro para fazer de novo. Não, o perdão não é para o outro, o perdão é para nós. Nós que ficamos livres das amarras do diabo. Eu quero ler algo para você. Quando nós ficamos com a ofensa, nós estamos cumprindo o propósito do inimigo.
Vou repetir. Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo comigo? Quando nós ficamos com a ofensa, quando nós não liberamos o perdão, nós estamos cumprindo o propósito do inimigo. E, consequentemente, nos afastando de Deus e não cumprindo o propósito de Deus. Porém, se você ficar livre dessas ofensas, se você decidir perdoar, você está fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos, para ter o avivamento, liberar essas pessoas. E nessa tarde, quase noite, eu quero convidar você a liberar de todo o seu coração. Bispo, mas eu não tenho nem vontade. Tenho vontade de... Querido, libera. Tira esse peso que está aí dentro. Tira isso que está te amargurando. Talvez a pessoa tenha razão, mas tira. Coloca no altar do Senhor, porque Deus vai te honrar, assim como Ele honrou José. Quando nós não perdoamos, quando nós retemos a amargura, as ofensas, nós ficamos longe de Deus, ficamos longe do avivamento. E quando a pessoa ela não passa pelo avivamento, ela fica uma pessoa inflexível. Ela fica uma pessoa religiosa, nada concorda. Nossa, o louvor hoje, meu Deus, para que tinha gente batendo palma demais? Tinha gente dançando. Para que as meninas dançando? A palavra de Deus nos diz que para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu posso dançar na presença do Senhor. Eu posso aplaudir na presença do Senhor. Porque eu estou adorando a Deus e não a homens. Aplauda o Senhor. Aleluia. São pessoas inflexíveis, religiosas. Pessoas que são intransigentes, pessoas egoístas. Que querem fazer justiça com as próprias mãos. São aquelas pessoas rixosas. Pessoas que acusam. Tá vendo lá, irmã? Bateu o carro, tá amarrado. Não, tá com a unha encravada porque tá em pecado. Meus irmãos. Misericórdia. Vamos orar. Guardar a língua. Guardar a língua. Eu falo guardar a língua. Não falou todo mundo não. Eu preciso guardar minha língua. A gente é especialista. Ah, eu sabia. Tá pecando. Né? Nós somos especialistas. Né? Se desviou, se torceu o pé, é pecado X. Se a unha está encravado, é o Y. E assim sucessivamente. Que Deus nos livre de estar neste lugar. Que Deus possa encontrar em você nesses dias um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza. Que Deus possa encontrar em nós um coração perdoador, um coração ensinável. E eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. Pega meu celular, por favor. Queria pedir para o pessoal do louvor. Aleluia. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. É você e o Senhor. Ah, querido, eu sinto que Deus quer fazer algo muito especial nesses dias. Eu sinto que Deus quer
trazer uma nova unção, um novo nível de intimidade. Deus quer nos levar a mais profunda intimidade. Mas Deus nos diz nessa tarde que nós precisamos abrir o calabouço e liberar o perdão. Tirar essas pessoas que estão aí presas e que estão te prendendo. E eu quero que você feche os seus olhos e conversa com Deus agora. É você e o Senhor. Eu quero que você fale, Senhor, eu quero liberar o perdão sobre essa pessoa. Fala você e o Senhor. Senhor, eu não tenho vontade. Pode falar, Senhor, eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de vingança. Deus sabe. Deus já sabe. Mas eu quero que você verbalize, conversa com Deus agora. Fala, Senhor, eu quero liberar, mas eu não tenho força. Mas eu quero agora declarar com a minha boca, com os meus lábios, que eu libero o perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar nessa noite, nessa tarde, que eu sou livre, porque o Senhor morreu ali na cruz, para que nós pudéssemos ser livres, ó Deus. Coloque diante do altar. Coloque diante de Deus essa pessoa. Todo mundo com seus olhos fechados. Talvez você possa estar falando, não tem ninguém. Será? Se você talvez não tenha percebido, Deus talvez te revele. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção enquanto você fica em espírito de oração. Queridos, isso é apenas o início daquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos desse momento para que possa fluir o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Aleluia. Entendeu essa palavra? Que abriu o seu coração, abriu o calabouço, e você quer liberar o perdão, você já liberou o perdão sobre essa pessoa. Eu quero te convidar. Aleluia. Oh, Jesus. Tua presença. Oh, Espírito Santo, tira tudo aquilo que nos impede do agir do Senhor. Espírito Santo, doce Espírito, doce Espírito. O Senhor te pede. Dor, entrega a mim essa injustiça que você sofreu, entrega a mim esse abandono, entrega a mim essa violência que você sofreu, entrega a mim a injustiça, entrega a mim isso que te causa tanta dor, te impede de sentir a minha presença. Entrega a mim. Eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que faz coisas novas. Eu sou o Senhor que muda as circunstâncias da vida da pessoa e escreve uma nova história. Uma história de vitória.
nossas vidas. Traz vida onde há trevas. Traz vida, ó Deus, aonde há escuridão, aonde há falta de perdão. Traz vida, ó Espírito Santo. Faz do mais profundo de cada um. E liberta-nos. Liberta-nos, ó Deus, de toda amarra. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu quero fazer algo profético. Eu gostaria que você, que quer ter um avivamento, entendeu? E Deus falou no seu coração. Eu quero que você saia do seu lugar. Que você coloque no altar do Senhor essa pessoa, porque Deus vai trazendo cura sobre a sua vida. Você pode sair do seu lugar e coloque aqui: Senhor, eu estou entregando essa pessoa diante do Senhor, e eu abro mão da minha justiça, eu abro mão de toda amargura, eu abro mão de toda ofensa, porque eu quero, Deus, nessa tarde, declarar que eu sou livre. Eu sou livre, porque o Senhor já pagou todo o preço ali na cruz do Calvário. Saia do seu lugar, querido, não tenha vergonha. Saia do seu lugar e coloque diante do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. Talvez seja uma pessoa próxima. Deus colocou no seu coração. Deus colocou no seu coração a pessoa que você precisa perdoar. Deus colocou no seu coração. Libera. Libera agora em nome de Jesus Cristo. Libera o perdão. Libera agora. Tira tudo aquilo, oh Deus, toda amargura, tudo aquilo que afasta da tua presença. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Queridos, essa é a oportunidade. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Não precisa ter vergonha. Aleluia. Os pastores vão estar orando, ministrando. Isso, saia, venha, não é vergonha nenhuma. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Deus quer fazer um mover na sua vida.